material para que a gente possa, então, iniciar. Ok, pessoal, estamos, então, nesta noite abençoada, com a oportunidade de estudar uma obra ímpar, que é o Livro dos Médiuns. É bastante comum ter mediunidade perto de nós, seja na nossa própria família, seja entre amigos. E a maior parte das pessoas não sabem lidar com a mediunidade quando não conhecem o Espiritismo. E mesmo quando conhecem o Espiritismo, e se não estudar, não conseguem lidar adequadamente com a mediunidade. Então, o que nós queremos fazer hoje aqui é homenagear este livro, que vai estar completando hoje, na verdade já completou em janeiro, 160 anos de existência, e ele vem trazendo claridades para todos nós que precisamos nos orientar na condição de médiuns. Essa figura do lado é uma figura de promoção da Federação Espírita Brasileira sobre essa comemoração, e nós vamos trabalhar um pouquinho no entendimento disso. Nós sabemos que Allan Kardec publicou uma enormidade de obras, mas 5 delas se destacam. Essas 5 obras são o que nós chamamos de Pentateuco Espírita. A primeira obra lançada foi o Livro dos Espíritos, em 1857, e depois, em 1861, janeiro de 1861, foi lançado o Livro dos Médiuns. Esse que a gente vai estudar é a segunda edição, que ficou sendo a definitiva. A primeira edição foi modificada por Allan Kardec, e nós, então, adotamos como regra, todos os tradutores, da segunda edição em diante. Depois tivemos o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, depois o Céu e o Inferno, em 65, e a última obra que Kardec publicou do Pentateuco, em 1868, foi o livro A Gênese. Então, o que nós hoje estamos interessados em examinar é esta obra, que é verdadeiramente uma obra muito importante para nós. Então, vamos dar uma olhada na obra em seu conjunto. Vamos ter uma noção de como é que é essa obra. Quem ainda não teve a oportunidade de estudá-la, apenas tenha folheado, passado uma página aqui, outra ali. Enfim, quem leu, mas não estudou, nós recomendamos profundamente que leiam e estudem as duas coisas juntas, porque o estudo trará condição de compreensão, e compreendendo, nós lidaremos muito melhor com a força chamada mediunidade. Porque não nos esqueçamos, é uma força, como toda força, como toda energia que a gente tem, se não é controlada, ela pode causar danos, ela pode trazer, como na semelhança de uma casa, pode trazer choques, pode queimar aparelhos. Da mesma forma, a mediunidade também pode trazer danos ao corpo físico, pode trazer choques para as pessoas que não estão preparadas para lidar com ela. Então, vamos lembrar e vamos dar uma olhada no conjunto da obra, como dissemos, e lembrar que essa obra, Kardec, além de chamá-la de O Livro dos Médiuns, ele colocou logo abaixo o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, na verdade, esse livro é, ao mesmo tempo, um guia para os médiuns, ou seja, quem dá passividade ao espírito, e dos evocadores, quem chama os espíritos para com eles dialogar, que no caso era muito comum na época que Kardec fazia a codificação da obra. Hoje é mais comum os benfeitores nos chamarem do que nós chamarmos eles. E Kardec, e algumas pessoas não prestam atenção, colocam uma frase, um conjunto de palavras importante, que aqui está pequenininho, que nós vamos ampliar, porque é importante nós conhecermos a obra desde a primeira página, desde o frontispício. Diz ele, ensino especial. Portanto, não é qualquer ensino, esse é um ensino totalmente especial. Ele é voltado para a teoria de todos os gêneros de manifestações. Então, os espíritos foram que trouxeram esse estudo, Allan Kardec o fez compreensível para nós, e aqui todos os tipos de manifestações que você queira estudar estão nesse livro. Os meios de se comunicar com o mundo invisível também são esclarecidos nesse livro. Como é que você faz para se comunicar com segurança com o mundo espiritual? O desenvolvimento da mediunidade, então a pessoa tem uma mediunidade que começa a aflorar, como é que isso se desenvolve, como é que se educa essa mediunidade, quem é que pode ser médium,
quem não pode, quem não tem essa manifestação, tem como desenvolver, tudo isso ele vai responder. Mas vai falar também das dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, toda vez que você for lidar com mediunidade, cuidado, existem tropeços, existem perigos que a gente precisa conhecer antes de mexer com isso. É como você entrar num laboratório de química sem saber diferenciar o ácido sulfúrico da água. Ambos são claros, só pelo olho você os confundiria. Então, se você coloca o dedo no ácido sulfúrico, seu dedo será corroído. Se você coloca na água, nada demais acontece. Então, aqui é a mesma coisa. Você vai entrar num laboratório, que é chamado Laboratório do Mundo Espiritual. E se você não tem controle, não tem domínio, não conhece o assunto, você pode se machucar. Então, ele diz aqui, muito importante, ele vai frisar isso mais à frente na introdução, que este livro constitui o segmento de O Livro dos Espíritos. Ou seja, esse livro é a continuação do Livro dos Espíritos. Logo, é importantíssimo que antes de você estudar esse livro, que você estude o Livro dos Espíritos primeiro. Porque nós vamos ver lá que a segunda parte do Livro dos Espíritos é a preparação para esse livro, basicamente. Nós vamos ver lá que na segunda parte do Livro dos Espíritos, a gente vai conhecer o que precisa conhecer para depois entrar aqui, propriamente dito, no estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós temos um sumário em que essa nota da editora foi colocada, não existia, obviamente, quando Kardec publicou, mas foi necessário colocar para a contextualização no século XX e XXI. E depois tem a introdução, que é do próprio Allan Kardec, e nós fizemos um recorte pequeno aqui só para perceber como é que esse livro é importante. Kardec vai sempre dar para nós alguns pontos importantes. Olha só, dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Então, se você ou qualquer pessoa que queira usar esse livro para fazer comunicações com o mundo espiritual como forma de passatempo, esquece. Esse livro não tem essa finalidade. Você está com essa intenção, esse não é o livro para você. Aliás, cuidado, se alguém tem essa intenção, porque obsessões nascem muito dessas brincadeiras que são levadas a cabo sem a devida preparação moral. Então, não é para quem pensa que conversar com os espíritos, entrar em contato com o mundo espiritual, seja um objeto de passatempo. E vamos lembrar que quando Kardec começou a codificar essa doutrina, isso era um passatempo. As mesas girantes, como eram conhecidas, eram muito comuns para as pessoas se divertirem, fazer perguntas com quem eu vou casar, quando eu vou casar, essas coisas todas que, obviamente, de moral elevada não tem nada. Bem, o livro, na verdade, está dividido em duas partes. A primeira parte composta por 4 capítulos, e esses 4 capítulos nós podemos chamar de noções preliminares, que foi o que Kardec nos chamou. E ele começa com o capítulo 1, chamando a nossa análise de uma pergunta importantíssima: há espíritos? E Kardec vai desenvolver o tema, e você, se estudar e acompanhar o desenvolvimento que ele fez, você chegará à conclusão que há espíritos. Se você não chegar à conclusão que há espíritos, você nem deve continuar o livro, porque se você não tiver a certeza de que os espíritos existem, não faz sentido você continuar estudando o livro, porque o livro vai comunicar com eles. Se eles não existem para você, então não tem sentido você prosseguir no livro. Mas se você tiver boa vontade, tiver com o mínimo possível de conhecimento da leitura preliminar feita no Livro dos Espíritos, você não vai ter a menor dúvida que Kardec desenvolve de uma maneira claríssima a existência dos espíritos. E você vai se convencer disso, com certeza. Do maravilhoso e do sobrenatural é outro capítulo que ele vai tratar também. Depois ele vai falar de um capítulo que se chama do método. E vamos, assim, apenas dar uma olhada em cada um deles aqui, os dois e o 3, só para a gente ter uma pequena noção do que Kardec chama do maravilhoso, do sobrenatural. Porque para as pessoas, antes do espiritismo, a maior parte das pessoas, tudo que acontecia no campo da mediunidade era considerado sobrenatural, era considerado maravilhoso, era considerado até mesmo milagre. Então,
Kardec vai dizer: o milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis das leis. Né? Nós não temos aqui absolutamente nada que não esteja nas leis. E aqui ele coloca leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado, ou seja, é uma coisa que acontece uma vez e ela não pode ser reproduzida, né? E ela é insólita, não faz parte do dia a dia, as pessoas ficam, às vezes, assustadas. Kardec diz: ora, desde que um fato se reproduz, portanto, não é mais isolado, e, portanto, não é mais insólito, por assim dizer, a vontade, e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Então, Kardec vai mostrando, com uma análise racional, com análise lógica, por que o fenômeno mediúnico não pode ser classificado como um milagre. Depois, no método, ele vai fazer uma exposição maravilhosa nessas noções preliminares. Nós tiramos aqui um pedacinho apenas para poder servir de aperitivo para aqueles que realmente gostariam de estudar o livro. Ele diz assim: ora, como pode o materialista, aquele que, obviamente, se prende às coisas aqui da Terra e não acredita nada mais do que o que tem na Terra, do que pode tocar, como pode esse sujeito materialista admitir que fora do mundo material vivam seres, estando crente de que em si próprio tudo é matéria? Então, uma pessoa que acredita nisso, que acredita que tudo nela é matéria, inclusive ela própria é matéria, que ela não tem nada, absolutamente nada no que não seja matéria, como é que você vai colocar essa pessoa para pensar de outra maneira? Como pode crer que exteriormente à sua pessoa há espíritos, quando não acredita ter um dentro de si? Ele não acredita que ele mesmo seja um espírito encarnado, é claro, que se desdobra, que durante a noite ele se desdobra nos sonhos, que às vezes tem os fenômenos mediúnicos que algumas pessoas às vezes fazem de conta que não percebem apenas para não ter que encarar. Mas se essa pessoa que não acredita que há um espírito em si mesma, que ela mesma seja um espírito, como é que ela vai acreditar que existem espíritos no mundo espiritual? Então, Kardec diz assim: tratai antes de tudo de convencê-lo, pela observância da própria matéria, de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Então, se começar a levá-lo a refletir, a raciocinar, de que nem tudo está ligado à matéria, ele vai começar a ficar com o que a gente chama de pulga atrás da orelha. Ele vai, então, começar a perceber que há algo mais. E esse algo mais é o que não é, obviamente, capturado pela matéria. Não pode ser apreendido só pela matéria. Então, com isso, ele passa a ter outra visão. Aí Kardec diz, numa palavra, primeiro que você torna essa pessoa espírita, cuida de torná-la espiritualista. Ou seja, ao invés de materialista, Kardec diz que para essa pessoa virar uma espírita, ela primeiro tem que virar espiritualista. Ou seja, ela tem que acreditar que existem coisas além da matéria, que existem forças superiores à matéria, que estão fora do campo da matéria. No momento que essa pessoa se convencer disso, pela a experiência, pela observação, pela análise, pela observação dos fatos de verdade, essa pessoa não será mais uma pessoa que nós chamamos de materialista. Ela terá uma visão diferente da vida. Aí sim, essa pessoa está se preparando para ser espírita. Então aqui Kardec deixa claro que há dois tipos: ao espiritualista e ao espírita. Nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista. Então, para uma pessoa ser espírita, necessário é que ela seja primeiro espiritualista, independentemente de qual escola religiosa que ela professe, ou mesmo se não professe escola religiosa alguma. Mas para ela se tornar espírita, ela tem que ter a crença sensata dentro de si mesma desta realidade que foge aos limites da matéria. Depois do capítulo 4 dessa primeira parte, Kardec chama dos sistemas, e a gente recomenda a todos para ler, porque ele faz uma análise que na época dele muitas pessoas questionavam e contestavam o espiritismo. Então apresentavam uma série de sistemas que eles inventavam para poder derrubar o espiritismo, mas nenhum deles conseguiu derrubar, pelo contrário. Cada vez que eles lançavam, o espiritismo se fortalecia. Então, Kardec vai analisar os principais deles nesse capítulo 4. É importante a gente conhecer isso, porque ainda hoje, por incrível que pareça, tem pessoas
que ainda tem alguns tipos de sistemas desses como crenças de suas vidas atuais. Bom, quando a gente termina a primeira parte, que é essa parte, vamos chamar assim, introdutória, Kardec, então, entra no livro propriamente dito, que é a segunda parte. E ele compõe esse livro com 32 capítulos. E essa segunda parte ele chama de das manifestações espíritas. Aqui, todo tipo de manifestação, seja um ruído que não foi causado por um agente material, seja uma visão que você tem ou que uma pessoa tem que não seja percebida por outras pessoas, enfim, qualquer tipo de manifestação espiritual que exista foi estudado por Kardec. E ele dividiu esse estudo em 32 capítulos exatamente por isso, porque é muito trabalho que ele teve para poder chegar a essa conclusão. Então, no capítulo 1, por exemplo, ele fala da ação dos espíritos sobre a matéria. Como é que o espírito faz com que a matéria seja por ele tocada, ou seja por ele provocada, seja por ele, de alguma forma, influenciada. E você pode até perceber essa influência. Como é que eles levantavam a mesa? Como é que eles faziam a mesa girar? Kardec explica aqui. E logo no capítulo seguinte, que eram as manifestações físicas. Tem as manifestações intelectuais e as físicas. E aí ele trata especificamente das mesas girantes aqui, ensinando-nos como é que eles faziam isso, qual é o mecanismo. Não, absolutamente não tinha nada de milagre. Pelo contrário, existiam leis que não eram conhecidas, obviamente, até a época em que o Espiritismo chegou à Terra. Então, depois ele fala das manifestações inteligentes, e aí ele vai apresentar o que se chama teoria das manifestações físicas. Como é que os espíritos conseguem fazer movimentos de determinados corpos, suspender os corpos? Como é que eles fazem ruídos? Tem pessoas que percebem o ruído com uma frequência grande. Tem pessoas que percebem só ela o ruído, tem pessoas que todas que estão ali presentes, sejam médios ou não, percebem o ruído. Como é que isso acontece? Tudo isso, Kardec mostra-nos como se faz. Por exemplo, aumento e diminuição dos pesos dos corpos, que você vai entender como é que uma pessoa consegue levitar. Porque a levitação nada mais é do que a diminuição dos pesos do corpo da pessoa, fazendo com que ela fique mais leve do que a força gravitacional e tal como um balão, ela consiga flutuar. Como é que eles fazem isso? Qual é a técnica? Qual é o critério? Qual é a ciência que está por trás disso? No capítulo 5, ele vai falar das manifestações físicas espontâneas, aquelas que acontecem sem que você queira, que você possa participar. É muito comum, por exemplo, uma casa, como pessoas que moraram lá dessa casa, essas pessoas muito apegadas a essas casas, e você que nunca viu essas pessoas vai morar lá, sei lá, 10 anos depois, e você começa a ouvir ruídos, começa a ouvir perturbações. Duas coisas estão acontecendo. Você está fornecendo o fluido necessário para esses espíritos que estão ali na casa, e essas pessoas que estão na casa estão incomodadas com a sua presença. Quem assistiu o filme Os Outros vai saber um pouquinho do que nós estamos falando. Então, tem vários fenômenos que são reais, pessoal, muito claros e provados. Por exemplo, fenômenos de transportar determinados corpos. Por exemplo, tem transporte de uma planta lá da Índia, lá para a Inglaterra. Isso está registrado fotograficamente. A planta não podia ser plantada na Inglaterra, ela não desenvolveria na Inglaterra, e a planta apareceu na Inglaterra num vaso. Isso está no livro No País das Sombras, de Elizabeth de Esperança, que é uma médium de efeitos físicos muito, muito forte. Então, assim, tudo isso Kardec explica como é que funciona. Das manifestações visuais, por que você consegue ver espírito e outro não consegue? Quando é que você consegue parar isso ou se você não consegue parar? Como é que funciona isso? Tudo isso é muito importante. Como é que eu separo isso do que seja alucinação? Porque existe a alucinação propriamente dita. Kardec ensina em detalhes aqui nesse capítulo 6. No 7, ele fala da bicorporidade e da transfiguração. Dois fenômenos que nós temos bastante registrados nas Bíblias, tanto no Velho como no Novo Testamento. Na Bíblia nós temos registrado isso, mas temos registrados até nos dias atuais. Há pouco tempo atrás, Eurípides Barçanufo tinha um processo de bicorporidade muito notoriamente percebido por várias pessoas. E aí ele vai citar vários casos, uma pessoa que se torna invisível para outras. Como é que ela faz isso? Capítulo 8, do laboratório do mundo invisível. Olha a expressão que Kardec usa para chamar esse capítulo. Do laboratório. Existe verdadeiramente um laboratório.
Só que a manipulação não é de reagentes dentro de um cadinho, dentro de uma determinada pipeta, não. Aqui nós estamos falando de manipulação de fluidos. E como é que os espíritos fazem essa manipulação? Então, como é que eles conseguem construir as suas roupas? Por que o Dr. Bezerra de Menezes aparece com aquela barba? Será que ele tem aquela barba no mundo espiritual mesmo? Ou será que ele utiliza essa barba para quando ele vai se manifestar, ele ser reconhecido? A formação espontânea de objetos tangíveis, como é que isso acontece? A mudança de propriedade da matéria, a ação magnética curadora, como é que se dá a cura? Aqui também explica. E dos lugares assombrados, que nós falamos agora há pouco, Kardec fala detalhadamente disso. Depois, no capítulo 10, da natureza das comunicações. Aí ele vai falar de comunicações que são daquele nível baixo, comunicações que são frívolas, que não fala de nada útil, só coisa que a gente vê nas conversas de pessoas que não têm o que fazer, como se diz na linguagem popular. Do mesmo jeito acontece no mundo espiritual. E tem as conversas ou as comunicações sérias que nos ajudam a instruir. E o espiritismo fica só com as sérias e instrutivas. As outras, é como ele disse no início do livro, esse livro é destinado a quem quer estudar seriamente. Portanto, ele vai mostrar como não se envolver com essas conversações ou essas comunicações frívolas ou grosseiras. No capítulo 11, ele fala da sematologia e da tipologia, ou seja, sinais e pancadas, como é que eles usavam no começo do espiritismo, as pancadas para construir o alfabeto. Então, cada pancada representava uma letra, quando dava 2, 3 pancadas, eles faziam toda uma dificuldade imensa, mas conseguiam se comunicar. E com isso fez o nascimento do espiritismo ser gerado por esse objeto que é o da sematologia. Por isso que a gente deve conhecer, e nesse capítulo Kardec trata disso. No capítulo 12, ele vai falar da pneumatografia, ou escrita direta, da pneumotofonia, ou voz direta, que é o caso que aconteceu várias vezes no Velho Testamento, quando, entre aspas, lá está escrito Deus falava com Moisés. Na verdade, nós sabemos que quem falava com Moisés eram espíritos enviados por Deus, e tudo isso conduzido pelo governador do planeta, que é Jesus. Como é que isso era feito? Como é que essa voz direta acontecia? Vamos ver que os 10 mandamentos que foram gravados em pedras, na verdade a gente chama de tábuas, mas na verdade são rochas. Como é que isso se dá? É uma escrita direta. Como é que isso acontece? Como isso é possível? É possível fazer isso ainda hoje? Quais são as condições? Kardec ensina tudo isso. Aí entra no campo que nós, os espíritas, já estamos mais habituados, que é o capítulo 13 da psicografia, quando a gente, então, escreve de maneira indireta ou escreve de maneira direta. Na época de Kardec se utilizavam as pranchetas, as cestinhas, e depois percebeu-se que a própria mão do médium pode fazer isso e se abandonou isso. Então hoje ninguém mais usa isso, mas no começo do espiritismo sim. E aí tem a psicografia direta ou manual. A direta é aquela que você não tem o médium presente e aparece escrito num papel o que o espírito quer escrever, sem que ninguém tenha, obviamente, participado disso, exceto o próprio espírito. Como é que isso é feito? Como é que o espírito dá conta de fazer isso? Precisa do médium? Se precisa, como é que o médium participa disso? E depois, no capítulo 14, Kardec vai falar do capítulo que aqui começa a interessar todos que, de alguma forma, têm a mediunidade aflorante. Esse capítulo 14, chamado dos médiuns, vai falar dos médiuns de efeitos físicos, das pessoas elétricas. Muita gente é chamada aí de bipolar, é chamado de alguns termos aí que a psicologia dá, a psiquiatria, e muitas vezes são mesmo, mas muitas vezes são apenas pessoas que têm essa energia da mediunidade tão forte, tão sem dar vazão a ela, que essa pessoa fica realmente elétrica, como Kardec chama aqui. Vamos falar dos médiuns sensitivos, dos médiuns impressionáveis, e essas pessoas não precisam de tratamento médico, propriamente dito. Elas precisam saber utilizar essa força que por ela está sendo gerada. Médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatográficos. E aqui vamos dar uma olhadinha rápida, porque interessa a todo mundo saber quem é médium. Kardec também trata disso nesse capítulo 14. Ele diz, todo aquele que sente, ou seja, que percebe, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, se você de alguma forma percebe, mesmo que você não tenha certeza absoluta, mas você não consegue dizer que é uma coisa do mundo físico, você já está categorizado na condição de médium, porque você percebeu.
essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, isso aqui não é uma coisa especial. Todo homem traz isso, mesmo que em condição bem assim, embrionária. Mas todos nós, sem exceção, temos mediunidade. Por isso mesmo, diz Kardec, raras são as pessoas que não possuam da mediunidade pelo menos alguns rudimentos. É que a pessoa muitas vezes não para pensar nisso e ela passa a batida a encarnação toda sem saber que aquelas coisinhas que pareciam insignificantes que aconteciam com ela eram mediunidade que ela não conseguia entender. Mas Kardec chega a dizer, pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios, dependendo da intensidade de como se sente essa força em nós. Agora, para os nossos conhecimentos no doutrina espírita, a gente só qualifica como médium aquele que realmente a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, bem patente. E aí, obviamente, não tem como. Eu vi o espírito, eu senti o toque do espírito, eu ouvi o espírito. Então, aqui não tem como você ficar na dúvida. Ah, será que esse pensamento é meu? Será que esse pensamento é meu? Eu posso ter dúvida, porque eu não entendo ainda como é que um pensamento pode nascer de fora, senão por mim mesmo. Às vezes a pessoa não consegue ter certeza, então ela fica na dúvida se é ou não médium. Mas quando você ouve a voz, e a voz foi falada para você, como se alguém estivesse falando, não dá para você ter mais dúvida. Então, prosseguindo, Kardec vai para o capítulo 15, que ele chama dos médiuns escreventes ou psicógrafos, que também vale a pena a gente dar uma olhada, porque tem muito mais gente que tem mediunidade de inspiração e de intuição que você pensa. Muito mais mesmo. Muitas vezes nós mesmos que estamos aqui, que não sabíamos, somos. Vamos dar uma olhadinha como ele tratou isso. Médiuns intuitivos. Ele diz assim, o pensamento nasce à medida que a escrita vai sendo traçada. E a miúde, frequentemente, é contrária à ideia que antecipadamente se formara. Então, se você está escrevendo, ou se você às vezes está até falando, ou se você às vezes está até pensando, se esse pensamento vai nascendo à medida que você vai escrevendo, ou que você vai falando, e é uma ideia que você não estava habitualmente pensando nela, inclusive não é do normal seu pensar, você pode ter certeza que não é você que está gerando essa ideia. Esse pensamento não é seu. Pode mesmo estar fora dos limites de conhecimentos e capacidade do médium. Aí fica mais claro ainda, não tem como você fugir. Mas eu nunca ouvi falar disso. Quem assistiu o filme do Chico Xavier vai lembrar de quando ele era pequenininho, que a mulher estava com um problema no parto, para ter o parto, e aí ele falou o termo técnico que o Espírito mandou ele falar, e foi uma dificuldade imensa para ele pronunciar a palavra, que não era fácil realmente, e que realmente não fazia parte do vocabulário dele, aquilo não era do conhecimento dele. Então isso veio de fora. O médium intuitivo age como faria o intérprete, pois tanto ele ouve e vai passar para o outro o que ele ouviu. O médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Então ele sabe o que ele está escrevendo. Se ele já tiver categorizado-se como médium, ele sabe que não é dele o pensamento. Tem os médiuns inspirados ou involuntários também, que Kardec trata nesse mesmo capítulo, e ele faz perguntas aos espíritos. Qual a causa primária da inspiração? E os espíritos responderam. Nesse livro também tem perguntas e respostas que ajudam a gente a compreendê-lo. Espírito que se comunica pelo pensamento. Então, quando você está falando, a pergunta foi qual é a causa da primária da inspiração. Então, a comunicação vem do espírito, que pelo pensamento se comunica com você. Todo aquele que, tanto no estado normal como no estado de êxtase, recebe pelo pensamento ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Então, veja só, muita gente não sabe disso, mas muitas ideias que vêm para os cientistas, que vêm para esses compositores, muitas delas, gente, vêm do mundo espiritual, e ele é, na verdade, um instrumento que acatou aquelas ideias. Como é que eu posso provar a existência da mediunidade de inspiração? Kardec trata disso lá também. Eu estou trazendo aqui apenas alguns trechos para a gente perceber como é rico o livro. Olha só o que ele diz. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria senhora de a qualquer momento utilizá-la e não haveria razão para que ela não manifestasse à vontade. Ou seja, quando o assunto é do seu domínio, qualquer hora que você for chamado para falar dele, você falará com desenvoltura. Mas se o assunto é novo, você nunca viu o assunto, e você fala sem desenvoltura por um momento, daqui 2 dias, se você não anotar, você não consegue ter a mesma desenvoltura. É isso que Kardec está dizendo. Então, essa ideia não é sua. Essa construção
de conhecimento não é sua, pertence a outro que passou por você e você interpretou bem. Aquele que possui ideias próprias tem sempre essas ideias à disposição. Se elas não lhes vêm quando quer, é que ele está obrigado a buscá-las em algum lugar, que não em si próprio, no seu íntimo. Então, essas ideias pertencem ao mundo espiritual, a algum espírito. A mediunidade de inspiração é uma variedade da mediunidade intuitiva, né? Então, na verdade, as duas coisas são quase que se confundem. Né? A mediunidade de inspiração versus a mediunidade de intuição. Kardec esclarece como é que eu separo uma da outra. A intervenção de uma força oculta na mediunidade inspirada é muito menos sensível. Então, na inspiração, você não capta vamos dizer, com a mesma força que você capta na intuição. Então, a intuição é mais intensa. A inspiração é até, às vezes, muito imperceptível, por tão sensível que é. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Então, a pessoa fica na dúvida mesmo, porque é difícil ela perceber que essa inspiração veio de fora. Mas atenção, vou falar por experiência própria. Eu achava um absurdo, falar, porque esse pensamento é meu. Da onde que esse pensamento veio de fora? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a observar, usando a lógica, gente, sabe que esse pessoal do Livro dos Espíritos tem razão? Porque eu estou vendo aqui, não tem sentido eu estar pensando nisso, o negócio veio de uma hora para outra na minha cabeça, de onde que veio isso? Aí eu comecei a marcar isso, comecei a observar, a anotar e comecei a perceber que não era meu. Depois de um tempo, isso chama desenvolvimento da mediunidade. Eu já consegui até perceber a inspiração pelos fluidos, porque o benfeitor que chega ao meu lado, às vezes eu sinto alguns arrepios que denotam claramente que ele está do meu lado. Às vezes ele chega a passar a mão na minha cabeça e a minha cabeça arrepia. E eu sinto que está ali a presença dele. Então, quando você vai começando a juntar as coisas, você começa a perceber, mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, você não fale pelo Espírito, você não escreva, você vai conseguir perceber que você tem ao seu lado um Espírito que está te inspirando. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento daquilo que nós chamamos de mediunidade de inspiração. Ó. Então, é muito espontâneo. Você não está esperando e vem aquela espontaneidade, vem aquela ideia. E para a gente avançar, aqui eu dei só, obviamente, alguns pontos que eu considerei importante a gente compartilhar para estimular cada um de nós a buscar mais, a estudar esse livro, que ainda é pouco estudado, viu, gente? Aí tem o capítulo 16 dos médios especiais, nós não vamos falar nada dele, mas tem o capítulo 17, que é interessante dar uma olhada, que fala da formação dos médios, interessa para todos nós. Eu fico vendo absurdo, pessoal, e eu falo isso com toda a propriedade, porque como eu dou palestra em vários lugares do país, especialmente em cidadezinhas pequenas, é muito comum aquelas casas espíritas que não têm ainda o hábito do estudo, elas colocarem os médios na mesa sem nunca ter falado em espiritismo para eles. E aí você vê tanta coisa estranha que você fala assim, gente, isso aqui não é espiritismo, apesar de ser comunicação mediúnica. Então, é importante a gente perceber que não pode se colocar qualquer pessoa numa reunião mediúnica a qualquer momento. A pessoa tem que ser preparada, tem que ser formada. E Kardec fala disso. Ele diz assim, infelizmente, nós não dispomos até hoje de nenhum meio para diagnosticar, ainda que de forma aproximada, que alguém possua essa faculdade, ou seja, a faculdade mediúnica. Não tem como você falar, você é médio e você não é médio, sem que você experimente. É o que Kardec vai dizer. Os sinais físicos que algumas pessoas tomam por indícios, nada tem de infalível. A pessoa deu uma tremedeira. A pessoa teve uma... Gente, isso pode ser um processo fisiológico natural. Então não dá para você dizer que isso é mediunidade. Precisa conhecer mais a fundo. A mediunidade, se manifesta nas crianças, manifesta nos velhos, nos homens e mulheres, sejam quais forem o temperamento, pessoa pacífica, pessoa irascível, pessoa brava, pessoa mansa, o estado de saúde, a pessoa pode estar doente, a pessoa pode estar saudável, o grau de desenvolvimento intelectual, a pessoa pode ser analfabeta, a pessoa pode ser super intelectualizada, e o grau de desenvolvimento moral, a pessoa pode ter aquela moral elevada, aquela moral cristã, ou pode ser uma pessoa completamente sem moral, a pessoa que não se preocupa absolutamente nada com o outro, que só cuida de si mesma, egoísta ao extremo. Não importa, qualquer que seja o tipo dessas pessoas, a mediunidade alcança indistintamente qualquer um desses tipos. Aí Kardec diz que só existe um meio de você comprovar a existência da mediunidade. Como é? Experimentar. Quando você começa a estudar espiritismo, você começa a experimentar. Quando você começa a estudar o livro dos médios, quem faz o curso do ESD, que é muito importante as casas espíritas terem, você começa ali a ter a oportunidade de perceber certas coisas
e ter alguém que é mais veterano do que você, alguém mais experimentado do que você, alguém que já passou pelo que você está passando, que consiga dar para você alguma orientação. E aí você não fica perdido. Você sabe o que está acontecendo, porque a experiência é o que conta aqui. Para que o espírito possa comunicar-se, diz Kardec, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Então, quando eu falei do meu benfeitor, que sempre aparece para mim, eu sinto a presença dele pelas relações fluídicas, nós também, quando vamos dar passividade para um determinado espírito, a gente precisa ter essa relação com ele, que se estabelece momentaneamente e depois termina. E, às vezes, essa relação não se faz do dia para outro. Às vezes, a relação se faz ao longo de semanas. Muitas vezes, a pessoa, quando vai participar da reunião mediúnica, por exemplo, ela começa a experimentar umas sensações diferentes no dia anterior ou na véspera da reunião, dependendo de cada caso. Por quê? Porque o espírito se aproximou dela. E quando ela começa a se aproximar, é exatamente a preparação para que a comunicação se dê. E Kardec ensina tudo isso lá, gente, como fazer isso com segurança. Só à medida que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Então, não é qualquer espírito que você vai conseguir dar comunicação, não é qualquer hora que você vai conseguir dar comunicação, não é em qualquer lugar. Então, existem leis que precisam ser conhecidas. Antes de pensar em obter comunicação de tal ou tal espírito, você não vai escolher o espírito conforme o seu gosto. Nem sempre você vai conseguir isso. É preciso que o aspirante se empenhe em desenvolver a sua faculdade, fazendo para isso um apelo geral e se dirigindo principalmente ao seu anjo da guarda. Então, um trabalho desse, de desenvolvimento da mediunidade, tem o acompanhamento do nosso benfeitor que está conosco o tempo todo. Tendo consciência do que escreve, o médium naturalmente levará a duvidar da sua faculdade. Não se sabe se o que lhe sai do lápis vem dele mesmo ou do espírito. Isso acontece frequentemente. Não tem absolutamente que se preocupar com isso e deve prosseguir apesar de tudo. Por quê? Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que não se passavam pela sua mente e que até são contrárias às suas ideias. Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu próprio espírito. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Olha a palavra experiência de novo aqui. Se apesar de todas as tentativas, eu quero ser médium, meu Deus, eu quero ser médium, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante a ser médium, ostensivo no caso, como renúncia, deverá o médium, né, a ser médium, como renuncia o canto quem reconhece que não tem voz. Então, se você está vendo que não tem a mediunidade, passou pelas experiências, não aflorou nada, é alguém que não tem preparo para ser cantor. Então, abandona esse caminho e vai buscar outro. E aí nós temos ainda, no capítulo 18, para a gente fechar aqui um pouco do aperitivo, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. É muito importante você estudar esse capítulo se você está mexendo com isso, porque existem riscos, e eles não são riscos pequenos. Haverá inconvenientes em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Por exemplo, tem crianças que com 9 anos de idade veem espíritos dentro do quarto. E como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai fazer com isso? Lá está ensinando você. Certamente, e sustento mesmo que é perigoso você desenvolver a mediunidade das crianças, pois que esses organismos débeis, são organismos frágeis e delicados, sofreriam por esta forma grandes abalos. As respectivas imaginações, excessiva sobreexcitação. Então, uma criança de 9 anos, de 10 anos, não está com o seu corpo formado, e ela vai ter problemas se envolver com isso. Assim, os pais prudentes devem afastá-la dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, não vai trabalhar isso com criança. No entanto, pergunta Kardec, crianças que são médios naturalmente, apresenta isto, o mesmo inconveniente? Aqui ele usou a expressão médio naturalmente. Não. Quando numa criança, a faculdade se mostra espontânea, é que está em sua natureza e que a sua constituição se presta para isso. Então, você tem que saber separar se o seu filho, se o filho de algum parente conhecido seu, ele tem isso naturalmente nele, ele preparou-se quando estava no mundo espiritual para ser médium, ou se você tem um evento que aconteceu pontualmente, uma influência de um espírito, e manifestou, e o seu menino ou sua menina teve aquele momento. Você tem que saber separar, para você não colocar um que está preparado, colocar um que não está preparado na mediunidade e deixar de colocar o outro que está preparado. Vamos lembrar que Allan Kardec
se utilizou de médios que tinham 13 anos de idade, por exemplo. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade? Não há idade precisa, respondem eles. Tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico, olha aí como é importante o desenvolvimento físico, e ainda mais do que o do físico, do desenvolvimento moral. Então, se tem uma pessoa que tem uma moral muito complicada, você colocar ela para trabalhar desde pequeno com o espírito, você pode fazer com que ela se vincule a espíritos voltados ao mal. Isso pode ser problema. A criança de 12 anos, a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Então, tem que estudar para saber cada caso. Depois, tem o capítulo 19, que é o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, da influência moral do médium, como é que você atrapalha ou ajuda numa comunicação, o meio, você vai fazer mediunidade na sua casa, numa casa espírita, onde você vai fazer? Isso tudo tem influência. Da mediunidade dos animais, será que os animais têm mediunidade? Kardec trata disso. Da obsessão, o que é essa tal de obsessão? Quais são os graus? Como se faz para combater essa obsessão? Como vencê-la? Da identidade dos espíritos, no capítulo 24. Como saber se aquele espírito que está se dizendo fulano de tal, se ele é realmente fulano de tal? Será que dá para dizer isso em todos os casos? Kardec vai nos ensinar. Das evocações, eu devo chamar o espírito a participar da reunião mediúnica? Como fazer isso se eu for chamar? Normalmente, quando nós fazemos, nós chamamos sim, mas nós chamamos Jesus, nós chamamos os benfeitores que cuidam daquele trabalho, mas não chamamos pelos nomes, chamamos de espíritos benfeitores porque sabemos que eles estão ali para esse tipo de trabalho. Na época do Kardec, era necessário chamar certos espíritos para responder perguntas, porque ele estava concebendo uma nova doutrina. No capítulo 26, vai fazer das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, não é tudo que você pergunta para os espíritos. Você vai fazer perguntas que não são adequadas, você vai ter problemas. Das contradições, das mistificações, nem tudo que os espíritos dizem é verdadeiro, porque nem todos os espíritos são do bem. E muitos deles tentam mentir, tentam enrolar. E muito comum acontecer isso é quando a pessoa vai para a mediunidade naquilo que se chama passatempo. E do charlatanismo e do embuste. Quantas pessoas já caíram, já se perderam nessa situação. E das reuniões e das sociedades espíritas. Como fazer essas sociedades espíritas? Como é que isso se monta? Como é que se organiza? Por que chamava sociedades? Porque Kardec fez a Sociedade Espírita de Paris como seu laboratório de trabalho. E depois, no capítulo 30, ele fez um regulamento da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, que era exatamente para servir de modelo para as sociedades nascentes a partir dela. No capítulo 31, Dissertações Espíritas, ele vai mostrar algumas e vai mostrar para nós algumas comunicações apócrifas, que lá assina, por exemplo, Bezerra de Menezes, eu não vou dizer Bezerra de Menezes porque não tinha naquela época Bezerra de Menezes, mas assina por Santo Agostinho, e, na verdade, não era Santo Agostinho coisa alguma. E como é que você identifica? Kardec demonstra. E, por fim, como era um livro novo, como era um vocabulário novo, Kardec faz esse vocabulário espírita que coloca como se fosse um dicionário para nós. A nota explicativa e o índice geral foi, obviamente, introduzido depois que Kardec nos trouxe esse livro. Bom, agora que nós já estamos nos aproximando desse final, precisamos fazer algumas reflexões. Nós sabemos que o Livro dos Médiuns, como todos os livros espíritas, nos levam a fazer o bem. O objetivo desses livros é que nós aprendamos a fazer o cumprimento da lei de Deus. E cumprir a lei de Deus é fazer o bem pelo bem de todos. Mas não é fácil fazer o bem. Todo mundo que busca isso sabe como tem dificuldades. E a pergunta é como ser ajudado na tarefa de fazer o bem. E nesse próprio livro, por incrível que pareça, Kardec nos ensina. Olha o que o mestre de Lyon nos ensina. A inspiração procede principalmente dos espíritos que querem o nosso bem. Pode acontecer a inspiração de espírito que não quer o nosso bem? Pode. Mas o dominante, se você estiver preparado, se você estiver predisponente, é o seu espírito que quer te ajudar. E cujos conselhos, muito frequentemente, cometemos o erro de não seguir. Então, veja, pessoal. A inspiração vem. Mas nós, porque não estudamos, achamos que aquilo não deve ser seguido e acabamos largando isso de mão e perdemos oportunidades de ouro de conseguir fazer o que temos que fazer. Sob esse aspecto, diz Kardec, pode dizer-se que todos são médios, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem
por sugerir aos protegidos salutares ideias. Gente, eles cuidam de nós lá. Precisa saber se nós queremos ser cuidados por eles, aceitando as sugestões deles. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda nos momentos em que não sabe o que dizer ou fazer. Então eu estou num problema, gente. Eu faço isso muito hoje, graças a Deus. Eu não sei o que fazer. Não sei mesmo. Eu faço uma prece rápida, fecho meus olhos, se é possível, ou apenas me fecho para o mundo e faço em pensamento, amigos, me ajudem. O que fazer? Eu não sei o que fazer nessa situação. E deixo um tempinho, e daí parece milagre. Vem aquelas ideias aqui, parece que a gente chama em inglês de insight. Ou seja, vem a inspiração. E aí você faz, porque foi uma sugestão que você não tinha em você, que veio de fora. Que cada um, pois, invoque, ou seja, chame com fervor e confiança, em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirar das ideias que lhe surgem como por encanto, como dissemos agora no nosso caso pessoal. Por isso, quando a gente termina esta apresentação, a gente busca sempre esta passagem que Jesus, lá anotado por Mateus no capítulo 26, versículo 41, nos convoca. Se você vai mexer com mediunidade, se você vai mexer com sua própria melhoria, e você vai fazer isso tendo que lidar com os espíritos, muita atenção, vigia e ora, para que você não entre em tentação com os espíritos que não são de Deus. Palavras de João, não são de Deus. Ainda voltam-se para o mal, porque em todos os momentos da vida nós somos influenciados pelo bem e pelo mal. Quando nós estudamos a mediunidade, nós conseguimos discernir claramente quando a inspiração está vindo do mal, e aí temos como combatê-la. Mas quando não estudamos, ficamos pensando que aquilo faz bem, que aquilo é bom, e às vezes damos vazão àquilo e percebemos o erro que cometemos logo depois. Então, minhas amigas e meus amigos, vigiar e orar para não entrar no erro, não cair na tentação de querer fazer o que não convém à sã doutrina, é uma regra de ouro. E estudando o Livro dos Espíritos, você consegue saber mais precisamente quando você precisa vigiar e quando você precisa orar. E é nesse contexto que convidamos a todas e a todos que nos veem e nos ouvem para que estudem esse livro, estudem com profundidade, porque muita luz se fará na cabeça e nos espíritos de todos nós. Então agradecemos a presença de todos e dizemos que estudem, porque vale a pena estudar, e o estudo com certeza nos traz sempre o crescimento espiritual. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos e muita paz.